Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, a esse programa de hoje chamado Liberdade para Dentro da Cabeça, mais um programa dessa série, e é um prazer muito grande estar com você aqui. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino pessoas como você a eliminarem traumas de infância. Deixa eu virar a câmera aqui, que o trem está feio aqui, meu Deus do céu. Como é que vira a sua câmera aqui? Ah, gente. Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. Virar a câmera. Cheia. Crisio. Aê. Bom, agora vocês estão me vendo, né? Ai, ai, ai. Sejam muito bem-vindos, viu? Aproveita agora que você está me assistindo e manda um convite para os seus amigos para nós falarmos um pouquinho sobre um tema muito legal, muito importante. O que você acha desse tema aqui, ó? Como o que você sofreu na infância afeta a sua vida até hoje? O que você acha? Bora? Bora falar sobre isso? Vem para cá, você também, convida seus amigos. Vamos lá, bota o aviãozinho para funcionar. Boa noite, Daniele. Boa noite, Solange. Boa noite, Rosa. Boa noite, Galvão. Tudo bom com você? Girlene, Márcia. Quem mais? Nathalie, Nestor, Marielle Vieira. Vamos lá, vamos começar a falar sobre como o que você sofreu na infância afeta a sua vida até hoje. Então, nós estamos falando da vida adulta, né? E a vida adulta com as interferências da infância. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso é a conexão e a relação que existe entre traumas de infância e o que nós estamos vivendo hoje, que eu chamo de bloqueios emocionais, tá bom? Então, os bloqueios emocionais, pode pegar como exemplo a insegurança. A insegurança é enorme que atrapalha você de dormir em paz, que você passa a madrugada inteira pensando no que vai acontecer, se você seguir tal caminho, se você tomar tal decisão, se você fizer tal escolha. Ah, eu quero me separar, eu quero me unir, eu quero deixar o trabalho, eu quero abrir uma empresa. Ah, o que eu faço? Então, essa insegurança que surge, que impede você de pensar, decidir, fazer escolhas, que impede você de dormir em paz, são bloqueios emocionais e que têm a ver com traumas de infância. E existem conexões entre eles. Quantas pessoas, depois de 20 anos de casada, dizem, olha, Acrísio, eu estou querendo me separar. O que é que eu faço? Né, mãe? Você está querendo se separar por quê? Ah, porque ele não presta. É porque ele, uma mulher, né? É porque ele não presta. Ele não é um bom marido, ele não é um bom pai, ele não é um bom companheiro. Ele só me disse, ele sempre, a vida inteira, me disse que eu era inútil. Poxa, e qual é o problema? Por que você está me procurando? Ela disse assim, é porque eu amo. Eita, você ama 20 anos alguém que fez isso com você. Né? E aí você tem dificuldade de se separar, porque o que tem lá atrás, na minha infância, que me impede de dar um passo adiante. Né? Outra pessoa me procurou, outra mulher também, 23 anos de casada, dizendo, eu quero me separar, me ajuda. Ué, mas como assim, né? O que está acontecendo? Ela disse assim, olha, é uma pessoa fabulosa, é um melhor companheiro que eu poderia ter, amigo, parceiraço, ótimo nas divisões dos afazeres em casa, no sexo, a gente viaja, 23 anos de casado, a gente viaja 2 vezes por ano, é um ótimo pai. Feita aí, você está querendo separar por quê? Porque eu não amo. Então, me parece que essas duas coisas têm que estar juntas, admiração e amor. Quando uma delas acaba, é uma questão de tempo para cair a ficha em você, você decidir e agora, né? Mas eu não estou falando de relação agora, o papo não é relação. O papo é como o que eu sofri na infância afeta a minha vida hoje. Então, percebe que 23 anos de casado, o que pode da infância está afetando a vida delas. Eu vou falar disso. Então, existem 4 condições que geram essas conexões entre o passado e os meus dias hoje. Não é qualquer passado, meus traumas de infância. Que conexões são essas? Antes de falar, Solange aqui está perguntando no YouTube se essa aula fica gravada. Fica sim, Solange. Vai ficar somente no YouTube, tá bom? E no Face também.
Tá legal? Não vai estar no Insta, nem no TikTok, ainda que esteja transmitindo pelo TikTok, tá? Mas você encontra ela aqui no canal do YouTube, beleza? Então, essas 4 condições. Vamos falar das condições? Quais são as 4 condições na infância que geram esse comportamento na vida adulta? Primeira é o aprendizado. Todos nós, eu estou falando para nós adultos, eu não estou falando para você que é pai, que é mãe. Estou falando para você, adulto, que foi criança um dia, tá? Vamos fazer essa diferença. É claro que isso vai te ajudar a ser um melhor pai, uma melhor mãe. Primeira condição é aprendizado. A criança aprende sobre o mundo, sobre si, né, sobre ela mesma, pela convivência. Ela vai saber quem é ela vai saber quem são as pessoas, como se relacionar com as pessoas e com o mundo a partir da convivência. Não adianta você falar. Meu pai falava uma frase que me deixava assim confuso. Eu confesso que eu nunca entendi, mas depois que eu completei 50 anos de idade, eu acho que eu entendi a boa intenção dele. Ele dizia assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Como assim? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? E isso me causava, assim, eu ficar desconcertado, porque eu já entendia que eu aprendia mais pela convivência do que pelo que entrava no meu ouvido. Então, assim, o exemplo arrasta a gente. Não adianta você dizer para os seus filhos o que é certo se você não vive o que é certo. Então, nós, adultos hoje, vivemos numa família lá na infância e fomos impactados por isso. E nós aprendemos algumas coisas que trazemos até hoje. Quer ver? Aqueles 2 exemplos, você estava aqui no começo da live, quando eu falei das 2 mulheres com mais de 20 anos de casada que queriam se separar cada uma por um motivo diferente. Lá na infância, elas aprenderam que casamento era daquele jeito. A primeira, que o casamento era suportar uma pessoa insuportável, porque amava. Como amar alguém insuportável? Porque foi assim que ela aprendeu na convivência que era relações. Papai e mamãe se suportavam e se degladiavam entre tapas e beijos. Linda essa música, Entre Tapas e Beijos. Como pode, né? E aí ela cresceu entendendo que amar era assim. Só que ela chega e fala, cara, eu não aguento mais, 20 anos de casada, eu não aguento mais. E qual é o problema? Eu amo. Na realidade, não ama. Ela aprendeu na infância que amar era suportar, tolerar essa convivência. O segundo exemplo, alguém que convivia com alguém sem amor. E percebeu essa, na infância, que a mãe falava, olha, casa com alguém que tem dinheiro, casa com alguém legal, não se importa com amorzinho, não. Né? Mas, por acaso, ela encontrou alguém que era uma pessoa boa, mas que ela não amava. Ela casou para sair de casa. E aí tem esse tipo de problema. Lembra, nós aprendemos sobre o mundo, não devo confiar no mundo, eu devo ter medo do mundo. Por exemplo, uma criança que sofre abandono, né? Abandono de afetos em casa. Não tem carinho, não tem afeto, não tem cuidado, não tem atenção, porque os pais trabalham muito. E quando chegam, estão cansados, tem 5 crianças para dar atenção, e aquela criança, se sente abandonada afetivamente. Né? Então, ela aprende que o mundo não é um lugar para confiar, o que pode acontecer. Então, ela cresce com medo, insegurança. Né? Então, lembra, a primeira condição que faz com que a gente chegue na vida adulta com inseguranças, vivendo o que a gente sofreu lá na infância, a primeira é essa, o aprendizado que nós tivemos. Segunda condição que faz com que a gente reviva na vida adulta o que a gente viveu na infância, os traumas. Segunda coisa, adaptação. As crianças, elas desenvolvem mecanismos de adaptação para lidar com o sofrimento. Por mais que a criança não tenha um cognitivo, a inteligência e intelectualidade desenvolvida, experiências, ela desenvolve um mecanismo de se adaptar para lidar com aquele sofrimento, né? Todo dia apanhava, ela tem... um exemplo, uma criança que eu vi meu irmão apanhar, e isso me deu um medo muito grande. Eu não queria apanhar, mas o medo, para mim,
causou muito mais dor ver o meu irmão apanhando do que ter medo de apanhar, porque eu apanhava todo dia. Ai, ai, ai. Eu era um santo, eu não sei porque que eu apanhava todo dia. Algumas outras crianças, elas adquirem um medo tão profundo por ver o outro irmão apanhando, que ela começa a olhar o que ela deve fazer para não apanhar. E ela deixa de ser quem ela é, por medo de apanhar. Então, é adaptação. Ela desenvolve um mecanismo de adaptação para lidar com o sofrimento. Ou fica triste, apanhou muito a Regina, o couro ficava esticado. Algumas ficam tristes, esperando receber alguma coisa, né? E recebe. Outras dão muito trabalho e assim vai. A criança vai se adaptando, não cognitivamente, mas dentro do limite dela, ela faz isso. E olha, essa adaptação chega até nós no dia de hoje, porque a gente não mudou, a gente não fez um upgrade, sabe? E aí a gente permanece daquele mesmo jeito. Pessoas grandes, adultos, 60 anos de idade, 50, 40, com uma adaptação infantil. Acredita nisso? É desse jeito que funciona. Né? Depois eu falo dos narcisistas, tá, Jéssica? Bom, vamos lá. Vamos continuando. Estou dizendo que na nossa vida de adulto permanece vindo lá da infância do que nós sofremos. Primeira coisa, o aprendizado que trazemos. A segunda, a adaptação. E a terceira coisinha é pertencimento. A criança, ela precisa de aceitação para se sentir segura e amada. E ela ser aceita pelos adultos significa ela pertencer àquele grupo, àquela família, né? Então, ela vai fazer alguma coisa para ser aceita. Se ela percebe, por exemplo, os pais, lembra de você, não é para você pensar nos seus filhos, é para você pensar em você, que se você não mudar você, você não vai mudar em relação aos seus filhos, tá bom? Então, assim, lembra lá, quando eles diziam alguma coisa que não gostavam em você, por exemplo, com relação ao estudo. Pô, eu gasto dinheiro com você e você não estuda, você tira notas baixas. Pô, como? Nota baixa e não estudar é a mesma coisa mesmo? É direto e reto? A relação entre eu ir mal na prova, nas notas, e não estudar é igual? Não é não, porque existem fatores numa avaliação de prova que me derrubam emocionalmente. Imagina uma criança que vai ser julgada por aquela prova. Ela esquece tudo. Imagina você, adulto, que vai fazer uma apresentação pública, né, na sua empresa sobre algo. Como você fica? Né? Se você não entra em pânico, se não fica com a mão suada, suvaqueira, não é? Nervoso, dá branco. Imagina uma criança que não tem experiência. Sabe por que você fica assim na hora da apresentação? Sabe por que você tem vergonha? Sabe por que você tem medo? Se sente inseguro? Sabe por que você é tímido? Porque lá na infância isso aconteceu. E você não fez o upgrade, você não mudou. Agora, essa programação, ela é oculta. Para você chegar nessa programação, você tem que percorrer caminhos específicos para alterá-la, entende? Então, a criança quer ser amada, quer se sentir segura. E isso é o desejo profundo de pertencimento. E sabe qual é um dos caminhos que ela faz para se sentir aceita no meio daquela família? Adivinha? Se parecer com a família. Existem umas células aqui na nossa mente, umas células bem aqui na frente, que elas são chamadas de células espelho, e que a gente repete alguns comportamentos, alguns trejeitos, para se parecer com aquele meio, porque quando a gente se parece com o meio, a gente é aceito, entende? Então, inconscientemente, a gente vive isso. E lá na infância foi a mesma coisa. A gente se parece com os nossos pais. E quando você diz que odeia, que não quer saber, não quero me parecer, é porque vê dentro de si a imagem e semelhança. E aí você quer fugir. Mas enquanto você não se encontrar lá dentro, no código secreto, você não muda. Você tem toda a liberdade de mudar alguns padrões, alguns ciclos, sabe? Mas quando você não quer se parecer, é porque já se parece, aí você vai tirar um caminho errado.
O caminho que você pode fazer é reconhecer isso e transformar. Então, tem códigos, tem caminhos para fazer isso. Muito bem, não estamos falando disso agora, estamos falando do pertencimento, que são caminhos que nós tiramos lá na infância para conectarmos a nossa vida adulta com os traumas, porque isso aconteceu. Eu estou dando as explicações por que isso acontece. E a quarta, e são várias, mas eu trouxe só 4 para não encher demais a nossa live, né? Que é as crianças concluem. Essa é uma partezinha um pouco, para mim, um pouco mais encrencadinha de falar, porque eu percebo que às vezes as pessoas têm dúvida. As crianças tiram conclusões. Conclusão é um negócio definitivo para a gente. Eu concluo que A mais B é igual a C. 1 mais 2 é igual a 3. Está concluído. E a criança conclui. Elas tiram conclusões sobre elas. Elas, nós tiramos sobre nós, sobre o mundo e sobre as relações. Onde estão essas conclusões? Essas conclusões são inconscientes hoje, porque foram tantas, a gente não podia ficar com conclusões na cabeça. Vou dizer uma para você. Isso, olha aí a Lourdes falando. Meu marido está com o mesmo comportamento do pai dele. Nós fazemos isso, Lourdes. Nós fazemos isso, sabe? Então, vou dar um exemplo de conclusão. E é uma conclusão induzida pelo pai. As conclusões são induzidas pelos pais, nem todas, algumas são nossas, mas mesmo assim, sendo induzidas, nós aceitamos porque era importante. Então, se nós aceitamos, hoje, na fase adulta, está na nossa mão mudar. Só que a gente não tem consciência, ela é inconsciente, então tem que fazer um trabalho para fazer isso. Uma pessoa disse assim, uma aluna minha, de 28 anos de idade, ela estava muito triste porque não tinha nenhum namorado. E conversando um pouco mais com ela, não precisa de muito tempo para descobrir algumas coisas, tá bom? Não precisa, não. 5 semanas é mais do que suficiente. E aí nós chegamos ao seguinte ponto. Ela, quando tinha 12 anos de idade, ouvia do pai: minha filha, não confie em homem nenhum, só seu pai é seu amigo. O pai tinha uma intenção. Talvez, e ela não contou isso, mas vamos pensar um pouquinho. Talvez o pai vendo a menina crescendo, 12 anos de idade, talvez já tivesse com os peitinhos, talvez fosse maiorzinha, e o pai preocupado com o assédio dos meninos. Como que o pai poderia ficar preocupado com o assédio dos meninos? Talvez o pai também, lá na adolescência, assediou as meninas, é ou não é? E aí ele, para garantir, ele fala para a menina: não confie em homem nenhum, só seu pai é seu amigo. Ele falou tanto isso, né? E sabe, a menina tinha 28 anos e não tinha namorado. O pai continuava o único homem na vida dela que ela podia confiar. O pai falou isso sem maldade de impedi-la de ter namorado, mas ele devia ter escrito numa agenda que quando chegasse aquela data dos 18 anos, ele liberasse a menina, não é? Mas ninguém faz isso. E as conclusões ficam. Então, essa foi uma conclusão dita por alguém e absorvida por ela. E nós temos muitas conclusões. Só que, como todas as conclusões, elas não podem ficar no consciente, porque elas têm que ficar funcionando automaticamente, como um carro. Um carro de câmbio automático, ele tem que funcionar, basta você acelerar, não é? Então, pronto. E o que acontece com os nossos pensamentos? Tá, então, essas são 4 condições que existem lá na nossa infância, que fazem com que o que nós vivemos, os traumas, os sofrimentos da infância chegassem até a vida adulta sem que percebêssemos, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, dizer qual é a importância de a gente falar isso, Cris. Não vendo importância nenhuma. Pois é, né? Vamos ver? Primeira coisa, trazer a consciência. Lembra que está tudo no inconsciente? Falar isso para trazer para o consciente, para você, opa, esse conteúdo eu não preciso repetir mais na minha vida, não preciso mais passar por isso todo dia. Não, e aí, quando você traz para o consciente, você pode trabalhar isso. E é um passo a passo que a gente faz. Então, trazer para a consciência. Não dá para viver uma vida na inconsciência total, não é? Segunda coisa, responsabilidade. A responsabilidade do que eu vivo hoje é minha, não é mais dos meus pais. Não tem a ver mais, o trauma de infância, eu viver como uma vítima, não é? Eu sei que dói,
Eu estou falando viver como uma vítima, mas eu sei que dói. Mas não dá mais, eu já cresci. Está na minha mão a possibilidade de mudar isso, entende? Então, responsabilidade ou responsabilização, autorresponsabilização. Não dá mais para ficar batendo no papai e na mamãe. Foram eles, tá bom, foram eles. E agora? E você? Vai fazer o quê? Nada? Vai continuar jogando para cima deles e nada para você resolver? Não é uma gripe que você tem que tomar um remédio para ela ir embora. É algo que você absorveu, que só você pode fazer e tirar de dentro de você. E esses pensamentos estão gerando adoecimento em você, entende? Tá? E terceiro, o caminho da cura do seu hoje. A importância da gente falar isso é para trilhar um caminho da cura do seu hoje, não é do passado. Que o passado acabou, mas é o seu hoje que está sofrendo. Então a cura é para o hoje, para tanta disfuncionalidade, para tanta perda, sabe? Então, a importância que eu vejo é isso. Ué, você não está se separando? Você não está na solidão? Você não está vivendo 20 anos no mesmo emprego que você não gosta? Puxa, 3 pessoas já me disseram isso. A Cris, estou me aposentando de um emprego que eu não gosto. Como assim 30 anos no mesmo emprego que não gostava? Como assim? Entende? Então, poxa, é um caminho da cura para o meu hoje. E se eu não fizer esse caminho, eu vou continuar daqui aos 30 anos de trabalho, eu vou dizer, vou me aposentar do trabalho que eu nunca gostei. Como que você viveu tudo isso? Entende? Então, essa, para mim, é a grande importância da gente falar sobre isso. E dizer que é possível mudar essa vida de hoje, essa rotina negativa de hoje, esses prejuízos de hoje, essa dor. Cara, brigar com o filho, tá brigado com o filho, filhos buscando droga, filhos perdidos. Por quê? Porque não está encontrando em casa. Se não está encontrando em casa é porque você não tem. E você não tem é porque tem falta lá dentro de você. Não adianta mandar o filho para o psicólogo. Não adianta. Tem que mudar aí dentro. Quantas pessoas a crise você atende, meu filho? Atendo você. Atendo você. Porque a sua mudança vai impactar na mudança deles. Então, eu estou querendo olhar para você, para nós adultos. A resposta está em nós, não está nos filhos da gente. Essa dor de não estar vivendo uma relação amorosa saudável. Até quando você vai sair dessa e vai entrar em outra adoecida? Por quê? Porque é você quem está procurando a doença no outro, enquanto não se curar, entende? Então vamos lá. É possível, então, curar isso tudo. Os traumas de infância, mas eu não vejo traumas de infância. É possível curar sua vida hoje, de tanta dor, tanta insegurança, tanta indecisão, tanta perda de escolhas. Eu sou um casal, a Cris, eu não posso escolher. Pode, você escolhe, ela escolhe, os dois escolhem, pode. Né? Não é só o outro. Tá? Tem um jeito errado de lidar com isso que eu vejo, pessoal. Tem um jeito errado. Que o primeiro jeito errado é esquecer o passado. Quero esquecer meu passado. Não, não vai funcionar. Porque o passado é como uma sujeira embaixo do tapete, que você sente que ele está lá. E ele incomoda, você não pode passar com uma rodinha em cima que ele trava. Então, o passado é assim. Ou você resolve, ou ele te atrapalha. Ou você resolve, ou ele te impede. Na realidade, tem muito mais do que atrapalhar. Foi lá na infância que você criou essa forma de ser, porque foi a única forma que você encontrou na infância, sabe? É aquilo que eu falei, os 4 condições no início. Foi a única forma. Só que hoje ela não se adequa mais à sua vida. Então, ela é como se fosse um peso muito grande amarrado em você. Imagina você carregando 100 quilos arrastando no chão. Imagina. Você se acostuma com o peso, mas não consegue andar bem, não consegue correr, vai tomar chuva porque não pode correr, vai perder ônibus, vai perder carro, vai perder um monte de coisa porque não pode correr, não pode acompanhar as pessoas, vai ficar para trás. Você se acostuma com o peso, mas vê a vida passando por você, vê as pessoas passando por você, entende? Então vamos lá, esquecer o passado não é o caminho. Outra coisa, outro jeito errado é não aceitar que tem trauma. Ó, você está vivo?
Você está viva? Você tem trauma, sim. Trauma não é, tortura, não é só coisas enormes. Os pequenos traumas, eles ficam impedindo a gente, e um dia, como uma goteira que pinga todos os dias numa lata, num balde, um dia vai transbordar. E transborda aos 40 anos, transborda aos 50 anos. E você não sabe de onde vem. Você simplesmente se sente ansioso, deprimido, inseguro e não sabe de onde vem. Foi aquela gotinha que derramou. Tem um trauma vinculado a isso, tá? Bom, não aceitar que tem trauma é um jeito errado. Viver de dicas. Ah, eu quero ouvir umas dicas aí. Ah, pois é, né? Dica é bom para quebrar galho, sabe? Não é bom para resolver nossos traumas de infância. Então, cuidado com as dicas. Você sai de canal em canal buscando dicas. Cada dica leva para um lado, cada dica leva para um lado. Daqui a pouco as dicas estão se colidindo, né? É como ouvir sobre alimentação. Um diz que ovo pode, outro diz que ovo não pode. Um diz que gordura animal pode, outro diz que gordura animal não pode. E assim por diante. Então você vai buscando dicas em diversos lugares, elas vão conflitando. Segue um rumo, segue um caminho. Não é? Pois outro jeito errado, pessoal, é buscar sozinho essa solução. Cara, Einstein já dizia: um pensamento que me levou a um determinado nível de vida, de comportamento, não é capaz de me tirar desse nível e me levar para outro. Um guindaste só leva algo pesado para cima se ele estiver mais alto. Se ele estiver no mesmo nível, ele não leva. É a mesma coisa. Eu não consigo sair do nível em que eu estou, meu nível de consciência, meu nível de comportamento, por mim mesmo, porque eu cheguei onde eu estou. Eu preciso de ajuda. E ajuda profissional, não é de colega, não. Não é bate-papo no barzinho, não. Como muitos dizem, não, vou gastar dinheiro conversando com um psicólogo. Eu gasto esse dinheiro com a cerveja, meus amigos, conversando com eles. Então, continua, né? Continua, vai perder a vida, né? Enquanto você está conversando no barzinho com teus amigos gastando, tua mulher está em casa com os teus filhos, é ou não é? Então, desse jeito. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Tem um jeito certo. Tem um jeito certo de lidar com as coisas. Bora ver quais são? Primeiro, resolver barra curar. Ou você resolve os traumas de infância, ou você não cura os bloqueios emocionais. Se você quiser tirar um bloqueio emocional como ansiedade, como insegurança, por eles mesmos, não vai resolver, sabe por quê? Porque o trauma está lá, ele vai mandar outra coisa para você. O trauma, ele quer resolução. E ele busca jogar na gente uma situação para dar um alívio. E esse alívio vai ser droga, vai ser vício, vai ser gastança, vai ser tristeza, depressão, ansiedade, insegurança. Se você trabalha só a ansiedade e não resolve o trauma de infância, ela vai voltar. Tipo remédio, sabe? Remédio não cura, é paliativo. Remédio, o próprio nome diz, remedia, né? Então, ainda mais situações emocionais e de pensamentos da nossa história. Outro jeito, outro jeito certo de lidar, aceitar traumas de infância. Existem traumas de infância e você tem. Você tem. Abra-se para essa realidade. Não se abre agora, tudo bem, continua a sua vida em paz, legal, sem crise, a vida é a sua. Mas lembra da gotinha que cai todo dia no balde. Um dia vai derramar. Seria melhor você consertar a goteira, ao invés de aumentar o tamanho do balde. Consertar a goteira é resolver, aceitar os traumas de infância e trabalhar neles, tá bom? Bom, próximo passo é eliminar. Se você não quiser resolver, se você não aceitar que tem trauma de infância, você não vai pensar em eliminar o trauma de infância. Você vai querer fugir para esquecer, entende? Então, como é que eu resolvo isso de vez, Acrísio? Eliminando na origem os traumas de infância, lá na raiz. Não adianta mexer nos bloqueios apenas, né? E tem um caminho, processo terapêutico à origem. Não tenho medo nenhum de dizer, mais de 5.000 pessoas já fizeram processo terapêutico comigo e todos eles conseguiram elevar o nível de vida deles, né?
O processo terapêutico, a origem, tem 3 grandes colunas, 3 grandes pilares com quais a gente trabalha. A vida em equilíbrio, que se eu não equilibrar essas estruturas minhas, cérebro, mente, emoções e corpo, eu não consigo dar um passo adiante. Gabaritos familiares que têm a ver com a minha aceitação na minha família, meu pertencimento na família e a conexão de vida. Eu voltar a me conectar com o meu poder de vida e fazer diferente para dar continuidade melhor. Então, são 3 grandes pilares, um dia a gente fala sobre isso. Aliás, eu disse que eu vou fazer um evento chamado O Segredo, o Código da Insegurança. No último dia, no finalzinho, eu vou falar sobre o processo terapêutico à origem, para quem quiser dar continuidade, quem quiser se aprofundar, sabe? Quem quiser resolver definitivamente traumas de infância. Sabendo que traumas de infância está conectado aos bloqueios emocionais, sejam eles insegurança, medo, ansiedade, depressão, eles estão ligados ao trauma de infância. Se você não resolver um trauma, não resolve nada, né? Tá? Então, se livrar de bloqueios emocionais, como insegurança, só eliminando traumas de infância na origem em até 5 semanas. Era isso. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Vou desligando. Dá licença, gente. Vou desligando. Uma boa noite. Durmam com Deus. Tchau, tchau.